Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do 13. Eu quero que você leia junto comigo esse texto, entra nesse texto juntamente comigo, amém? Em nome de Jesus. O tema da minha mensagem hoje é saindo do caminho de Emaús, amém? Aleluia, glória a Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Gente, eles estavam falando de Jesus para o próprio Jesus. Olha só. Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele e falou assim: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. O último versículo. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Amém? Aleluia, Jesus. Eu não sei vocês, mas algo mexeu comigo, mexe comigo nesse texto. O Senhor falou muito comigo através dessa palavra. E hoje Ele vai falar com você também. Hoje Ele trouxe você aqui para continuar o que Ele começou a fazer no domingo. Amém? Ele vai trazer restauração, Ele vai trazer renovo através da palavra dEle. Ele vai abrir visões, Ele vai abrir ouvidos nessa noite através da palavra, através da ministração da palavra dEle essa noite, amém? Queridos, quando os nossos olhos estão no problema, a gente não consegue ver vida, a gente não consegue ver o autor da vida. Quando os nossos olhos estão nas dificuldades, quando nós estamos passando por momentos difíceis mesmo, algumas coisas passam desapercebidas da nossa vista, dos nossos ouvidos. Pensa bem, Jesus ele estava ali o tempo todo com aqueles discípulos, como nós acabamos de ler, andando, contando tudo para eles o que haveria de acontecer.
Foi falado tudo. Aqui no texto cita. Eles aprenderam tudo do livro de Isaías, que ele viria, ele padeceria e ele ressuscitaria no terceiro dia. E eles não tinham entendido nada. Eles achavam que aqueles homens tinham ido prender Jesus e matado Jesus. Até então eles não estavam entendendo nada. E geralmente nós somos assim. Muitas vezes nós passamos desapercebidos daquilo que o Senhor já falou para nós. Nós passamos desapercebidos daquilo que o Senhor já liberou para a nossa vida. Passamos desapercebidos daquilo que Ele já falou até de você. E nós deixamos passar, como aqueles homens ali naquela hora, naquele momento. E o Senhor às vezes já nos prometeu tantas coisas. E nós deixamos passar desapercebidos. E o Senhor vai falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Ele dizia que essa palavra era para pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Pessoas que talvez até viveram experiências maravilhosas com o Senhor. Mas que estão num momento difícil na sua caminhada. Estão num momento difícil no caminho. Amém? Aleluia. E de repente, Jesus vê aqueles dois saindo frustrados. Os dois estavam frustrados. A palavra fala que eles estavam tristes. Mas eles se frustraram porque eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Eles achavam que Jesus, ele ia vir, ele ia resgatar aquela nação lá do povo judaico, lá dos romanos, e eles achavam que Jesus ia governar ali sobre a terra, ia dominar tudo ali sobre a terra. Eles não entendiam que o governo do Senhor, o domínio do Senhor era sobre algo espiritual, era algo muito mais profundo que aquilo que eles estavam pensando, não era algo terreno. E eles não entendiam aquilo, e eles estavam frustrados, porque Jesus, porque o amigo, imagina, o profeta, olha, já tinham passado 3 dias e nada. Já tinham se passado 3 dias, olha, o remidor, ele tinha morrido e nada dele, cadê ele? E assim somos nós. Muitas vezes nós nos prendemos a situações e nós não enxergamos as coisas que estão acontecendo. Nós não enxergamos Jesus pertinho. E hoje Ele veio para você voltar a ouvir Ele, para você voltar a enxergar Ele, até mesmo sentir Ele, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Ó, eles iam conversando, né? Você vê Jesus, olha aquela situação. Nós precisamos entender, queridos, que Jesus, ele fala conosco o tempo todo, mas o momento que Jesus mais vai falar conosco é no caminho, é no meio do caminho, é no processo. Isso você não tenha dúvida. É no caminho, olha, você olha lá para eles no meio do caminho. Jesus vem para quê? Para nos sustentar, para chegar até o final. É isso que Jesus faz. Às vezes no meio do caminho, né? Você está vivendo situações que você não consegue mais enxergar nada à sua volta. E é no meio do caminho que o Senhor Jesus, ele vai se revelar para você, né? E você vai voltar a enxergar, você vai voltar a sentir, você vai voltar a escutar, porque é isso que Jesus, ele faz conosco. Amém? Aleluia. Sabe o que acontece no meio desse processo, no meio desse nosso caminho? Visões nossas são distraídas. As preocupações acontecem. Deixa eu falar uma coisa para você. E tem coisa que não vão acontecer mesmo do jeito que nós queremos. Não vai acontecer do jeito que eu e você quer. Assim, da forma como eles estavam também esperando. Tem coisa que não vai ser dessa forma. Sabe por quê? Porque geralmente quando nós queremos as coisas dessa forma, nós vivemos realmente uma vida de frustração. Quando nós vivemos mesmo, andamos um caminho que nós trilhamos, quando nós andamos em projetos que nós criamos, você pode ter certeza que você vai viver num caminho de frustração, de tristeza, porque nós somos limitados. Porque quem tem o projeto perfeito, o caminho perfeito para nós é Jesus.
É Ele que traça certinho, do jeito que Ele sabe que você necessita. Porque Ele age naquilo que você necessita. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos entender. E eu vou até mais longe, né? Que muitas vezes nessa caminhada nossa mesmo da fé cristã, você vai viver mesmo de frustração e decepção. Se você quiser viver nos seus próprios interesses, nos seus próprios pensamentos e do seu jeito. E não é do seu jeito, e não é do meu jeito, é do jeito dele. Amém? Aleluia, Jesus. Porque eu acredito que tudo que o Senhor faz é para desmontar mesmo. Quando não é da forma que nós queremos, Ele desmonta todos os projetos que nós pensamos em criar com as nossas próprias vontades. É Ele que desmonta, porque Ele que quer traçar esses projetos para nós. Olha só, Jesus veio aqueles dois frustrados, batendo um papo lá entre os dois. Eu comecei a pensar, você viu, olha que coisa mais linda, olha o que Jesus faz, Ele entra no meio do caminho. Olha lá o que Jesus faz, nós acompanhamos aqui. Aqui, nessa tradução que nós lemos, não fala que era o mesmo Jesus, mas fala o próprio, mas a minha tradução diz assim, que o mesmo Jesus. Olha aqui, lá no versículo 15, faz favor, Ana. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A minha tradução diz assim, o mesmo Jesus, era o mesmo Jesus, amados. Eu acredito que com a mesma tonalidade de voz. Claro que no corpo não era o mesmo, porque ali naquele momento, eu não sei que forma que ele apareceu, porque naquele momento ele já era ressurreto. Mas aqui deixa claro, era o mesmo Jesus. Ele entra no meio daquele caminho e ele começa a conversar com os dois. Olha que maravilha. Ele entra lá e pergunta, né, do que vocês estão conversando? Olha como que Jesus é. Olha, nós estamos falando do Cristo, do profeta, você não está sabendo? Você não está sabendo de tudo aquilo que está se passando? Mas você está por fora? Como que você está por fora de tudo isso? Você não está ouvindo falar essas coisas? E ele vendo tudo aquilo acontecer. Aleluia, Jesus. Eles chegam aqui de falar que Jesus não realizou obra nenhuma, né? No texto, né? Olha, ele ia fazer isso, isso e aquilo, e aí até agora nada, nós estamos aqui, nada e nada. Eles não conheciam a voz que estava falando com eles, amados. E você sabe que algo que o Senhor falou forte ao meu coração, que dessa forma que muitas vezes nós estamos tratando a voz do Senhor de qualquer forma, como se fosse qualquer coisa. E a voz do Senhor, ela não é qualquer coisa. A voz do Senhor é ela que dá sentido para a nossa vida. A voz do Senhor é aquela que sinaliza a gente no caminho para chegar. A voz do Senhor, ela faz toda a diferença na nossa vida. E muitas das vezes nós estamos tratando a voz do Senhor como se fosse qualquer coisa. Queridos, Deus, Ele fala muito conosco. Ele fala através do inimigo, Ele fala através do amigo, Ele fala até através daquela pessoa que você não gosta. Ele fala com você lá no açougue. Ele fala com você. Pode ser em qualquer lugar que você esteja. Ele fala com você através lá do seu patrão. E nós às vezes não estamos entendendo, não estamos ouvindo essa voz. E é exatamente no caminho que nós temos que fazer escolhas. E eu vou dizer para você, Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar. Independente do que você estiver passando nesse caminho, Ele vai continuar do seu lado. Ele não vai te deixar. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele deixou claro que nós teríamos aflições, mas que nós teríamos bom ânimo. Nós sabemos que Ele deixou o Espírito Santo dEle para nós. Ele deixou a força
força para nós, Ele deixou o consolo para nós. Ele jamais deixará nós sozinhos no caminho. Ele nunca nos deixará sozinho no caminho. Nós precisamos ter essa convicção. E muitas das vezes nós estamos perdendo a presença dEle. Nós estamos perdendo aquela oportunidade de estar com Ele, de ouvir a voz dEle, de ser ministrado por Ele. Nós temos muitas vezes perdido isso. Eles não sabiam quem era Jesus. E eles já tinham 3 anos caminhando com Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós falamos muito, amados. Nós falamos muito e nós ouvimos pouco. Você sabe por quê? Porque ouvir significa renúncia. Ouvir significa você ter que entender e obedecer aquilo que o Senhor está falando. Ouvir significa depender. Depender. Aí nós falamos muito. Por isso que nós não damos ouvido às vezes. Nós não queremos ouvir. Porque existem coisas nesse caminho que nós não esperamos. E pegou nós de surpresa nesse caminho, amados. Existiu frustração. Existiu, seja o que for, perdas. Existem coisas que estão totalmente fora da vontade que você gostaria que tivesse, mas uma coisa eu quero garantir para você, que Ele está do teu lado, que Ele está com você nesse caminho. Olha, tenha a convicção que Ele está aí do seu ladinho, amém? E hoje Ele veio aqui para isso, para falar com você, para você voltar a ouvir a voz dEle, aleluia, Jesus. Então que você possa dar a oportunidade dEle falar com você, dEle falar no seu coração, dEle ministrar as suas emoções. Dá oportunidade para o Senhor, até mesmo de destravar o seu chamado. Nós precisamos dar oportunidades para o Senhor entrar. Eles não, uma coisa aqui que me chama a atenção, né? Eles convidaram Jesus. Eles convidaram Jesus. Eles não poderiam, não era para eles terem saído de Jerusalém. Não era. E nesse caminho tudo mudou. Tudo mudou na vida deles e eles voltaram rapidinho. Então, aqueles homens, eles estavam lendo um passado de tragédia. Aqueles homens, eles estavam lendo um passado de algo triste que tinha acontecido na vida deles. Eles estavam ali o tempo todo murmurando e eles não estavam desfrutando da vida. Eles não estavam desfrutando da vida que já estava ali, pairando ali na terra, porque Jesus naquele momento ele já tinha tomado a chave da vida e da morte. Jesus ele já tinha lutado, a chave já estava nas mãos dele e eles continuavam não enxergando. Eles continuavam deixando de viver aquele momento ali, porque eles ficavam lendo um passado triste, um passado de decepção, um passado porque eles se frustraram, que as coisas não aconteceram do jeito que eles quiseram que acontecesse. E Jesus estava ali do lado deles. E muitas vezes isso acontece com coisas com a gente, porque tem vezes que Deus ele já fez por mim, Ele já fez por você, tem coisa que Ele já falou para nós, tem coisas que Ele já ordenou ao nosso respeito e nós estamos deixando passar. Nós não estamos ouvindo, nós não estamos atentos, nós estamos desapercebidos com aquilo que está acontecendo. Paulo, Jesus foi e pegou Paulo lá no meio do caminho. E ele perguntou, na época era Saulo, ele falou assim: quem és tu? Gente, Saulo, um homem estudado, um homem que estudou tudo da Bíblia, aprendeu tudo com Gamaliel. Ele olha e fala assim: quem és tu? Ele já tinha estudado tanto e ele não sabia reconhecer aquela voz. Ele não conseguia reconhecer aquela voz. E assim às vezes estamos nós. Não reconhecemos a voz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então talvez eu e você estejamos perdendo tempo chorando por alguma coisa que já aconteceu.
Mas o preço já foi pago. Nós temos que entender que o preço já foi pago. Tudo já foi pago lá na cruz. Você sabe, amados, nós temos que abrir a nossa visão espiritual. Nós temos que abrir o nosso entendimento. Abrir a visão, amados. Porque o que mais o diabo quer, ele quer ver a igreja patinando sem sair do lugar. O que mais o diabo ele quer ver é você com medo da situação que você está vivendo. Essa é a vontade dele. Na verdade, ele trabalha para isso. Para neutralizar você. Para neutralizar as tuas forças. O que ele quer é te amarrar, ele quer ver a igreja capengando. E nós precisamos entender isso. Porque ele quer ver sair do lugar. Mas o Senhor, ele está conosco nesse caminho. E se nós nos agarrarmos aquilo que o Senhor já tem para nós, as promessas que ele já firmou a nosso respeito, nada, amados, nada vai poder parar você no caminho. Você não vai ficar parado no caminho, porque ele está conosco no meio do caminho. Ele vem ali com todo o poder que ele tem, que só ele tem, para tirar você dessa situação. Porque a vontade do diabo é que você não saia das suas tribulações. A vontade dele é que você fique amarrado o tempo todo. Mas nós temos um Deus que ele vai muito além de tudo isso aí. E nós precisamos confiar, porque nós somos gerados na mente do Senhor. É isso que nós temos que ter em mente. Que nós somos gerados na mente de Cristo. Amém? Os planos dele, a nossa vida está toda traçada por ele. Por ele, nós temos que confiar nisso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas existem coisas no caminho que a glória não está, amados. E nós queremos o tempo todo convencer o Senhor que nós podemos, que nós precisamos, que nós queremos. Mas tem coisa que a glória do Senhor não está. Não faz parte. Tem coisa que nós não precisamos e nós queremos convencer o Senhor. Nunca sirva ao Senhor por aquilo que você precisa. Nunca. Porque a vida com Deus não é sentimento. A vida com Deus, ela é de experiências com Ele. É o dia a dia, é a sua caminhada com Ele. A vida com Deus é isso. Você não precisa sentir. Você tem que oferecer o culto racional. É disso que a Bíblia fala. Então, nunca sirva ao Senhor. Você tem pelo aquilo que você quer receber dele, mas você tem que servir ao Senhor pelo aquilo que ele já pensa ao respeito seu. Por aquilo que ele já tem determinado para você. Daquilo que a palavra garante para você. Amém? Eu tenho que viver pelo que pensa ao meu respeito. Aí o que eu aprendo aqui nesse texto é que quando o caminho ele quiser me preocupar, me colocar dúvidas, me colocar atalhos, o Senhor, amados, ele vai estar sempre pronto para receber a essa entrega. Nós precisamos entregar na mão dele, porque aí ele vai fazer, porque aí ele vai terminar aquilo que ele começou, a boa obra dele, porque o que é perfeito ele escreveu para mim, amém? O que é perfeito já está escrito para mim. Então, nós precisamos entender que quando no seu caminho você passar por uma situação difícil e você estiver pensando em pegar atalho, não pegue atalhos, só entregue na mão dele. Não tenta fazer do seu jeito. Não tenta escrever num rascunho a história que já está escrita. Amém? Em nome de Jesus. E que nesse caminho, amados, nós precisamos entender aqui, ó. Aqui fala que eles caminharam, queridos, 60 estádios. 60 estádios equivale a um dia inteiro de caminho. E eu fui ler algumas coisas assim, alguns comentários expositivos a respeito dessa parte aqui desse texto, que me chamou muita atenção. Porque o diabo está sempre querendo nos distrair, querendo nos cansar, querendo nos frustrar. E aí eu fui ler algumas coisas e diz que eles andaram um dia inteiro, queridos. Eles não chegaram cansados.
Eles não chegaram frustrados, porque, sabe por quê, amados? Porque no caminho, Jesus, Ele restaurou a força daqueles homens, porque no caminho, Jesus curou a frustração daqueles dois homens, entendeu? É no caminho que o Senhor, Ele vai falar mais forte, cada vez mais com a gente. É Ele que vai direcionar, é Ele que vai direcionar para que nós possamos chegar no final. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus. E aí, nós olhamos aqui que quando ele chega lá, no final desse caminho, que eles caminharam com Jesus, Jesus sentou na mesa com eles, partiu o pão, dividiu lá o pão com eles. E aí ele disse, eu tenho comunhão. Porque o único, amados, o único que não desiste de mim e de você é Jesus. Ele foi ceiar com aqueles homens. E aqui nesse momento aqui, ó, é forte demais esse texto. Quando Jesus senta com eles e parte o pão, é como se o Senhor tivesse se revelado para eles. É como se ali eles reconheceram Jesus. Aí eles vêm ali e diz assim no 32, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos ensinava as Escrituras? Por acaso não ardia o nosso coração, quando nós ouvíamos falar de um retiro na igreja? Por acaso não nos ardia o coração quando alguém falava que ia ter uma vigília na igreja? Por acaso não ardia o nosso coração quando nós ouvimos falar que vai ter um encontro com Deus na igreja? Por acaso não nos ardia o coração quando nós ouvimos falar qualquer coisa que envolvesse a palavra de Deus, que envolvesse as coisas de Deus? Parece que eu comecei a imaginar a figura daqueles dois homens conversando. Até eu pensei, igual quando eu olho para Beth, né? Beth, tal coisa, tal coisa. Aquele homem virou um para o outro e falou, acaso não ardia o nosso coração quando nós escutávamos ele nos ensinando a palavra pelo caminho? Na hora eles caíram em si. O Senhor se revelou para ele ali, naquele momento. Oh, aleluia, Jesus. Ele vai conosco no caminho, queridos. Ainda, amados, que surjam dúvidas de quem Ele é. Porque aqueles homens duvidaram. Aqueles homens duvidaram. Ainda que você tenha medo por aquilo que está acontecendo. Ainda que você tenha conflitos na mente, queridos. Ainda que as coisas não aconteceram como você esperava. Ele apresenta para você no meio do caminho. Ele renova a sua força, Ele renova a sua fé, Ele renova o seu foco, Ele restaura a tua visão. É isso que Ele faz conosco. Ainda que percamos a fé, porque chegou um momento que eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Aqui no início do texto, eles não acreditaram. Eles perderam a fé daquelas promessas do que Jesus tinha falado para eles. Mas o Senhor, Ele vem desse jeito. Ele vai querer se revelar para você através do seu caminho com Ele. Assim como Ele fez com esses homens, Ele sentou, Ele partiu o pão e se revelou para eles. E uma coisa que me chamou a atenção, que o Senhor, além dele se revelar ali para aqueles homens, Ele se revelou no momento ali de partir o pão. O Senhor, Ele vai sempre querer se revelar para nós na comunhão. Na verdade, o Senhor me deu essa palavra quando o pastor começou a falar de unidade aqui na igreja. Então, e ele foi me levando por outro rumo essa palavra, mas o que eu comecei a buscar nessa palavra foi a respeito da unidade no corpo de Cristo. Na verdade,
olha só, foi no momento de comunhão que o Senhor se revelou para aqueles homens. E o Senhor, Ele vai sempre querer se revelar para nós no momento de comunhão, amados. Não tem como conhecer a Jesus se não for através da unidade no corpo de Cristo, se não for convivendo com os irmãos, se não for através da comunhão. É impossível, queridos, porque na comunhão o Senhor, Ele vai restaurando toda a alegria que você precisa, porque aqui, ó, através daquela comunhão ali, tudo foi renovado na vida daqueles homens, e é aqui, através da unidade, da comunhão, que o Senhor, Ele faz tudo novo em nós, que Ele endireita os nossos caminhos, que Ele está ali, ó, estou aqui do seu lado, você está passando isso, mas eu estou aqui com você. Ele está sempre conosco nesse caminho, mas Ele também vai querer se revelar aqui, na comunhão, unidos com os irmãos. E às vezes a gente não entende por que nesse caminho de Emaús, amados, a voz do Senhor está perdida, não é mesmo? Às vezes nós nos vemos em situações, nós nos vemos, meu Deus, parece que não ouvimos mesmo a voz mais do Senhor, parece que tudo fica escuro, fica sem luz, fica tudo apagado. Aí às vezes a gente não entende, amados. Mas eu vou falar uma coisa para você. Nesses momentos, até nesses momentos, Ele está pronto. Ele está querendo o tempo todo se revelar para nós. Ele está querendo o tempo todo falar conosco. Amém? E o Senhor te chamou aqui nessa noite para isso. Para restaurar a sua visão. Para restaurar, né, a sua audição, para poder ouvir a voz dEle, reconhecer a voz dEle em qualquer lugar e em qualquer momento e circunstância desse caminho que você estiver passando. É para você estar atento, para ouvir essa voz do Senhor, amém? Porque Ele é o nosso Deus. Você esteja sempre disposto a dizer, vem Senhor, amém? E aí eu quero dizer para você que hoje Ele veio aqui nessa noite para dizer que no final desse caminho tem mesa posta. Ele veio aqui nessa noite para dizer para você que no final desse caminho, o seu lugarzinho está lá, não foi substituído por ninguém. E você hoje veio aqui para entender qual é o seu lugar na mesa, amém? Amém? Eu espero que você receba com muita graça, com muita alegria essa palavra. Amém? No nome de Jesus. E que você saia daqui hoje disposta a perceber, a querer mais e mais do Senhor. Amém? Ouvir o que Ele tem para falar para você, independente da situação que você estiver vivendo no meio desse caminho. Amém? Porque Ele vai fazer com que você saia desse caminho de Emaús. Assim como aqueles homens que voltaram rapidinho para Jerusalém.